O grande desafio da nossa vida cristã hoje não é tentar ficar agradando a Deus de maneira religiosa. A religião é todo esforço humano para ver se a gente consegue ser bom o suficiente para merecer o amor de Deus. Só que isso não é mais necessário, porque Jesus pagou o preço e Ele nos fez aceitáveis, amáveis a Deus. Então, o conceito de ser filho de Deus é a chave para a gente ter uma vida nesta terra totalmente diferente, não é? Uma vida descansada, uma vida que, embora tenha tribulações, é uma vida que tem sentido, que traz realização. E esta vida só é possível quando a gente tem essa consciência e vive de acordo que nós somos filhos, e não somente filhos, mas nós somos filhos herdeiros. Quando a gente fala filho herdeiro, o que você pensa? Se eu chegasse e falasse assim, olha, este aqui é o filho herdeiro, quem que você pensa que é o pai dele? O Zé? Não, eu? Esse aqui é o filho herdeiro. Quero apresentar a vocês o filho herdeiro. Você já viu isso em filmes, não é? É o filho do rei, não é? Se ele fosse lá, o herdeiro do trono da França, iam dizer que ele é o Delfim. O Delfim é o filho herdeiro. Ora, olha do seu lado aí, tá vendo? Do seu lado, já olhou? Dá uma olhadinha, dá uma olhada do lado. Tem uma filha herdeira aí, ó, do seu lado. Tem um filho herdeiro aí. É uma pessoa importante. Os caras tratavam o filho herdeiro assim, ó. Então nós vimos na semana passada que Deus criou um homem, a gente criou seus filhos com a expectativa de ter um relacionamento, mas por causa do pecado, o que acontece é que a gente acaba ficando órfão espiritualmente falando. E como esses órfãos, a gente vive lutando para fazer tudo sozinho, ninguém luta por mim, não tem ninguém do meu lado, não tenho esperança. Mas sabe, quando você é filho e sabe que tem um pai, ainda mais um pai desse, você é herdeiro, a gente não tem essas preocupações, não é verdade? Não. Então, sabe, a partir de hoje, eu queria desafiar a gente a pensar de maneira diferente com relação à vida. Porque sempre que meu Deus, a gente precisa reclamar menos, amém? Nós somos filhos herdeiros de Deus. Agora, isto aí não funciona se a gente só tiver falado da boca para fora. Olha esse texto. Porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Porque nós somos seus filhos, estou falando com os filhos de Deus aqui, amém? Então esse texto está dizendo, tem várias referências, esse é um deles, que Deus então enviou ao seu coração o Espírito do Filho dele, Jesus, para que por meio desse Espírito você possa dizer, clamar, falar, Abba, Pai. Abba é aquela palavra, como o Gustavo falou, que significa no aramaico, papai. É a maneira mais íntima de chamar alguém de pai. É uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. Percebe? Houve uma mudança. Agora você já não é escravo, mas filho. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Deus tornou você herdeiro, porque afinal de contas você é filho. Então o que acontece é que houve uma mudança radical de escravo para filho. Eu sei que nós estamos repetindo, mas a gente só entende quando começa a viver. Não é verdade? A gente só entende quando começa a praticar. Só saber não adianta. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, está construindo uma casa sobre a areia. Daqui a pouco, quando vem um problema, a casa cai. Mas o texto está dizendo que agora todo filho de Deus tem o Espírito de Deus. É isso que diz o texto, amém? E que todo filho de Deus é herdeiro de Deus. Então diga assim, todo filho de Deus tem o Espírito de Deus. Então você pode dizer, eu tenho o Espírito de Deus. Espera aí, é verdade que todo filho de Deus tem o Espírito de Deus? Quantos concordam com isso? Você concorda? A Bíblia está dizendo.
Aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele, diz também outro texto. Bom, então não tem como ser filho de Deus e não ter o Espírito. Agora, se a gente vacila na afirmação, a gente não vacila porque a gente acha que está errado a afirmação. A gente duvida se é filho, não é verdade? E todo filho é herdeiro. Diga, todo filho é herdeiro. Então você, não tem como você ser filho de Deus e não ser herdeiro de Deus, está claro, gente? E não tem como a gente ser filho de Deus sem ter o Espírito de Deus, então essa é uma verdade. Agora, entre esta verdade e o que a gente vive, parece que tem uma distância, e hoje eu quero falar por como a gente vai reduzir essa distância. Como é que nós, sendo filhos, podemos viver como filhos? Então, a outra questão, se você não está convencido, é que não existe paternidade divina sem o Espírito Santo. Não existe paternidade divina. Veja Jesus, o nosso modelo. Jesus, ele se chama a si mesmo filho do homem, sabe por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: tudo que eu sou neste mundo, você também pode ser, amém? Ele é o modelo do segundo homem, lembra que falamos isso 2 semanas? Então, certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Ele não precisava, mas ele foi. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E o que acontece? Ao mesmo tempo que esse Espírito Santo desceu sobre ele, a voz do céu disse: você é o meu filho amado que me dá grande alegria. Está claro, irmãos? Não dá para ser filho sem ter o Espírito. Está registrado até com Jesus. Deus foi claro a deixar registrado na Escritura: se você é filho, você tem o meu Espírito, amém? E você é herdeiro. Você sabe o que é herdeiro, né? O herdeiro é aquele que tem direito à herança. E a herança desse pai, como ele é eterno, não é? Foi dada por causa de Cristo, e Cristo já morreu e ressuscitou, a herança já está disponível, você sabia? Já está disponível a herança. Já está disponível. Então, como é que eu me torno um filho adotivo? Deus nos adotou como filho. Vamos pensar no exemplo da adoção, que nós conhecemos. Bom, é o filho que decide ser adotado? Ou é o pai que decide adotar filhos? É o filho que escolhe ser adotado ou são os pais que escolhem adotar um filho? Os pais. Eu não posso chegar e falar: ei, beleza, Ronaldo? Bom, você é seu filho agora, tá? Paga minhas contas, tudo. Quero fazer medicina, beleza? 5 pau por mês, 7 pau por mês. Bom, Deus, como é que faz? Não, o pai quis adotar a gente como filho, percebe? É uma iniciativa do pai. Então os pais decidem que querem adotar. E é assim que faz. Então aí adota um filho. Deus, por muito nos amar, quis nos adotar como filhos. Não queria a gente longe. Mas para isso ele deu o seu filho para que pudéssemos ser filhos. Jesus paga o preço, morre. Leva a condenação e os pecados. Você sabe disso. Espera aí, isso já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu. E quantos filhos Deus decidiu adotar? Atualmente uns 7 bilhões e meio, mas ele decidiu adotar todos. Agora, se eu for um filho adotivo, talvez você seja, no caso eu não sou, mas se eu sou um filho adotivo, quando eu sou criança, geralmente eu não sei, depois eu tenho consciência, eu sei. Só que eu tenho o nome do meu pai adotivo, eu tenho a herança dele. Mas se desse na louca, eu podia abandonar esse pai, não podia? Eu conheço um filho adotivo, muitos anos atrás, que foi adotado, não é? Sabia, lógico, era adotado. E esse pai investiu tudo, tratou como filho, investiu como filho, pagou faculdade, fez tudo. Aí um dia apareceu do nada alguém dizendo: olha, eu sou sua mãe, você é meu filho.
Mas a mãe nunca criou, a mãe nunca gastou, nunca conversou, a mãe nunca gastou um centavo, nunca chorou, nunca foi chamado na escola, sabe como é que é? Não, nunca passou noite acordado porque estava no hospital. Apareceu, eu sou sua mãe. Sabe, e esse filho, por tristeza, resolveu abandonar os pais adotivos e achou que tinha que voltar para a mãe. E para a tristeza, esse filho se perdeu, rejeitou a herança, desperdiçou o que tinha ganhado desse pai, empobreceu, se afundou. Tenho certeza que se ele voltar para o pai adotivo, que eu conheço, ele recebe. Não é interessante que alguns de nós, sendo filhos de Deus, está entendendo onde a gente quer chegar? Recebemos tantas coisas boas, não é? Aí num certo momento da vida, começa a ter uns probleminha. Começa, às vezes fica desempregado, briga com a mulher, briga com o namorado, briga com a namorada, enfrenta os problemas, né? Talvez enfrente uma enfermidade. Sabe o que faz? Eu vou voltar pro meu antigo pai. Você sabe quem era o nosso antigo pai, não? Você sabe quem era, não? Você sabe quem é o nosso antigo pai? Pois é. É assim, vai abandonar tudo, deixa tudo. Tem pessoas que largam tudo. Voltei para o mundo. Eu estava com Deus, filho de Deus, tinha a herança de Deus, mas aí aconteceram os problemas. Uns irmãos na igreja tiveram uns problemas comigo, eu fiquei chateado no fim daquela igreja, depois fiquei chateado no fim na outra igreja também, e tudo, e aí eu voltei para o diabo, meu antigo pai. Você acha que a vida dessa pessoa fica melhor ou fica pior? Pior. E tem uns caras que voltam 2 vezes, você sabia? E vem e volta de novo. Gente, que coisa de doido. Porque não consegue experimentar o que é ser filho. Então, não é? Como filhos adotivos, nós precisamos reconhecer e aceitar esse Deus como pai. E falar, Deus é meu pai. Só que pai também, graças a Deus meu pai deu umas instruções para mim, minha mãe também. E deu uns corretivos também. Eu achava que não merecia. Depois que eu tive filhos, eu falei, meu pai era tão bondoso, sabe como é que é? Gente, Deus nos trata como filhos, por isso Ele nos corrige. Ele não dá tudo de mão beijada. Sabe o que acontece? Você conhece pai que deu tudo de mão beijada para filho? Esse filho foi um sucesso, foi ou não foi? Fala a verdade, foi um sucesso, não é? Não é nada. Então, a gente precisa ser, Deus nos trata como filhos. Às vezes Ele pode até nos corrigir, mas nunca nos abandonar. Quando eu corrigia os meus filhos, né? Corrigia, ficava no colo e abraçava. A gente saía brincando, saía de cavalinho, depois, né? Entendeu? Sabe, gente? Reconheçamos a Deus como nosso Pai. Vamos deixar dessas ideias tolas, não, que eu vou voltar, vou sair. Você é filho, você é herdeiro. Agora vem essa pergunta, como é que eu tenho certeza se eu sou filho? É uma pergunta que os meus filhos me fizeram na caminhada deles. Pai, como é que eu tenho certeza se eu sou filho? Eu lembro que a Gabriela perguntava, pai, o que é a vida eterna? Como assim eterno? Lembra, Gabi? Ela falava, eu tenho medo, o que é? O que é vida eterna? Na conferência desse fim de semana com o Edileu, ele falou que a eternidade é assim, um vivendo no outro. Pai habita no filho, que está junto com o filho. Então a eternidade é uns aos outros. E essa vida eterna de uns aos outros, Deus também quer que nós tenhamos com Ele. Amém? Ele está em nós e nós nele. É um negócio tremendo. Então, como é que eu tenho certeza que eu sou filho? Olha, o texto diz, vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. Primeira coisa, o medo é substituído dentro de nós pelo amor. Amém? Eu sei que Deus me ama. Mas eu não é aquele negócio,
Aí vem o diabo e fala, se Deus te amasse mesmo, você não tinha batido o carro. Né? Se Deus te amasse mesmo, você não estava desempregado há tanto tempo. Essas coisas toscas. Que pessoas egoístas, porque quando a gente é egoísta, a gente só pensa nas nossas coisas, não é verdade? A gente amadurece um pouco, a gente sabe que Deus está cuidando de tudo. Então, não temos mais medo. Recebemos o Espírito de Deus que nos adotou como seus próprios filhos, diz Romanos 8,15. E agora nós chamamos Ele de Abba, de Pai. Pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o que está dizendo esse texto? Está dizendo, olha, agora você tem um Espírito novo, está vivo, você não está mais morto. Acorde o pessoal do seu lado e fala, ei, você está vivo. Fala, você está vivo, cara. Você não está mais morto. Jesus amado. Mas tem uns que parecem zumbi, né? É um morto-vivo. O cara está vivo, mas vive uma vida miserenta, parece que está morto. Parece filme de zumbi. Agora, o nosso espírito que está vivo, recebe uma confirmação do Espírito Santo, dizendo, você é filho, você é filho. Como é que o Espírito Santo confirma? Ora, o Espírito Santo tem que se comunicar conosco. O Espírito Santo tem que falar com a gente. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião, eu sempre já contei isso 500 vezes, mas eu fiquei chocado. Eu estava no meio que tinham pastores. E de repente, nós estamos falando de como é que o Espírito Santo fala com a gente. E eu comecei a falar que o Espírito Santo falava comigo. E eu era o calouro, está entendendo? Não, era o novato ali. Eu estou ali falando, fazendo um esforço. Falei, mano, eu vou falar aqui. E tinha uns caras que eu achava que era melhor que eu. Falei, como assim você ouve a Deus? Falei, mas... Aí eu que fiquei espantado. Falei, mas não é isso que é para ser? Me ensinaram que é assim, que a gente tem que ouvir. Aí os caras, não, ou ouve pela palavra, ou ouve, lógico. Gente, o que está na palavra já está revelado, é só obedecer, amém? Mas tem coisas que não, você precisa ouvir. Ei, Deus é um Deus de relacionamento. Imagina que eu escrevo as instruções da minha casa, coloco lá, meus filhos entram e saem e nunca conversam comigo. Afinal, todas as instruções estão ali. Isso é relacionamento, gente? Isso é coisa de doido. Ei, Deus quer conversar com você. Como é que Ele se comunica? O Espírito Santo está aqui dentro. O Espírito Santo é um com Deus, é um com o Senhor, Jesus, então é a mesma pessoa falando. Então, como é que você se comunica? Bom, a gente sabe que a vontade de Deus está na palavra, é só obedecer. No relacionamento do dia a dia, eu tenho que falar, ouvir, ver e sentir. É isso ou não? Falar, ouvir, ver, sentir. Pelo menos isto. Então você faz isso todo dia com as pessoas, no seu trabalho. Você fala, você ouve, você vê, você sente. Como é que você sente? Você olha para a cara da pessoa e fala, ei, hoje não está bom. Aí, mesma coisa na questão espiritual. Você tem ouvidos espirituais, você tem olhos espirituais, e você tem percepção espiritual. É impressionante a quantidade de cristãos que dizem, nunca ouvi a voz de Deus. Como é que começa? Primeiro precisa crer que você tem o Espírito de Deus, amém? Agora, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você nunca realmente se arrependeu da sua vida velha, aí não tem como ter Espírito Santo, amém, irmãos? Ou se você está vivendo como escravo, continua andando no pecado e não quer se arrepender, porque o problema do pecado não é o pecado, tá? O problema é a falta de arrependimento. Porque tem gente, como eu expliquei aqui, não é? Que está andando no caminho torto, e aí tromba com é pego, né? Tromba com o irmão, com Deus, fala, ai, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Depois, continua no caminho torto. Isso não é arrependimento, gente. Arrependimento é você deixa de andar no caminho torto e vai numa outra direção. Isso é arrependimento. Não quero mais aquilo. Quando você se arrepende e quer uma outra vida, o Espírito Santo está aí. Você começa a ouvir Ele. Precisa prestar atenção, precisa perguntar, precisa conversar. Você tem que ouvir.
Como é que a gente ouve? Às vezes, bom, primeira coisa, separa um tempo, ora, começa a orar, começa adorando, começa cantando. Ou começa dizendo assim: obrigado, Pai, porque Tu és bom, obrigado pela... Começa dando graças. Você começa a dar graça. Quando você começa a dar graças, o ambiente muda, é verdade ou não é? Já experimenta começar o dia agradecendo em vez de pedir. Começa o dia agradecendo em vez de reclamar. Ai meu Deus, hoje é segunda-feira, vou ter que passar São Paulo, pegar a Fernão Dias, já vi no grupo aqui que tem uma... Começa agradecendo. Começa dando graças a Deus. Começa adorando. Então, Deus pode trazer uma palavra para você, lembrar um texto. O Espírito Santo vai lembrar a gente de tudo que a gente já ouviu, amém? Vai te lembrar dessa mensagem, vai lembrar de textos. Dificilmente você vai ouvir a voz audível de Deus. Poucos ouviram, eu nunca ouvi. Acho que eu ouvi um dia, mas Ele fala aqui, nos seus ouvidos internos. Você ouve palavras, você ouve nome de pessoa. Você tem olhos espirituais, Deus pode trazer imagens na sua mente. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, não quero me delongar. Edilio também falou sobre isso no nosso treinamento aí, esse fim de semana, no nosso encontro lá. Às vezes vem uma imagem na sua mente. Outro dia eu sempre que eu estava orando, e aí de repente eu estava enxergando, quando eu me dei conta tinha estava na minha mente, né? Eu estava enxergando de olho aberto. Um diamante. Eu falei, e quando eu me dei conta, eu falei, nossa, faz tempo que está essa imagem de diamante, né? Eu estava vendo um diamante, e do nada. Aí eu perguntei para Deus, é o Senhor comigo? O que é esse diamante? Ele falou, esse diamante é como eu vejo você. Você tem um grande valor para mim. Nossa, foi bom ouvir aquilo, nunca mais esqueci. Às vezes a gente só não pergunta, amém? Às vezes vem uma pessoa na sua mente. Outro dia veio uma pessoa na minha mente, veio a minha sobrinha. Por que eu estou pensando nela? Eu estou pensando nela por quê? Falou, você precisa orar por ela. E eu comecei a orar. Depois fiquei sabendo que Deus livrou de um acidente muito grande. Você percebe? O Senhor está falando com você o tempo todo. É só perguntar. E você tem percepções também. Outro dia eu estava no lugar e de repente a minha mente começou a ficar cheia de pensamentos ruins, de imagens ruins, eu falei, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando isso? Eu fiquei tão triste, eu saí aborrecido. Eu falei, nossa, eu estou pensando nessas coisas, não é? Eu nunca, eu não tenho mais a minha vida velha, por que eu estou pensando nisso? E eu fiquei incomodado, e até que passou 2 dias, eu perguntei, Senhor, por que eu fiquei pensando aquilo? Ele falou, quem disse que aqueles pensamentos eram seus? Eu falei, Você sentiu o ambiente. Você é um ser espiritual. Você teve a percepção daquele ambiente. É aquilo que aquelas pessoas estavam sentindo. Eu falei, né? Aquela sensação de nada mais importa, desistir, não tem sentido mais, não é? Ou então de sensualidade, de coisas assim, não sei, de coisas estranhas. Esses pensamentos, você percebeu o ambiente, aquele ambiente estava saturado disto. Você teve uma percepção espiritual, aqueles não são seus pensamentos. Eu falei, é verdade, não são meus pensamentos. Amém, irmãos, percebe? Então nós temos que ter consciência, nós somos seres espirituais. E o nosso Pai quer conversar. Bom, eu perdi a chance, porque se eu tivesse lá naquele ambiente falado, Senhor, esse negócio aqui está estranho, o que eu tenho que fazer? Ele teria me dito o que fazer. Ore contra isso, repreenda esse espírito, amém? Repreenda esse espírito de cegueira, repreenda esse espírito de sensualidade, repreenda esse espírito de ódio. Outro dia eu comecei a sentir raiva. Raiva do quê? Não estou com raiva. Sabe, às vezes nós estamos só discernindo o ambiente. Percebe, irmãos? Estamos aí, não? Só que isso são percepções espirituais. Agora, você não sente se alguém às vezes está meio bravo com você? Você não sente, você chega você entra numa loja, num ambiente, você chega, olha a cara de todo mundo assim, você fala, o negócio aqui,
Você sente, não percebe? Você está usando a sua intuição, mas a sua coisa consciente. Tudo que você tem consciente, a sua percepção, o ouvido, a sua visão, você também tem espiritualmente. Amém, irmãos? O Senhor comunica sempre com você. Agora, na questão da boca, é tanto espiritual quanto físico. Porque a boca vai falar que está cheio o coração. Então, a palavra é tremendo. Então, por isso que você tem que orar em línguas quando está cheio do Espírito. Você ora em línguas porque você ora aquilo que você não entende. É o seu Espírito orando, fortalecendo você interiormente. E também você ora com a palavra na sua língua. E você também ordena, dá instruções. Fala, isto não vai ficar aqui. Repreendo estas coisas. Este mal não está na minha casa. Amém, irmãos? A palavra. Tudo isso são coisas espirituais. Então, a comunicação com Deus é assim. Queria que você pensasse um pouquinho. Quantas vezes nós deixamos de nos comunicar com Deus apenas porque a gente esquece desses detalhes? Bom, agora se você começa a perceber o que Deus está falando, Deus fala às vezes por um irmão também. Quantas vezes você ouviu o mesmo conselho 2 vezes e você ignorou e depois falou, era Deus. Qual que é a herança de um filho de Deus? Estamos falando de que todo filho é herdeiro. Todo filho se comunica com o pai. Tem o Espírito Santo. Então, veja, no Antigo Testamento, você tinha que ir até lá o profeta, certo ou não? Vai até o profeta, eu vou lá no caso, tá, o cara barbudo de profeta. Profeta, consulta a Deus. Porque não tem. E olha lá que nem todo profeta era bom, né? O que tinha de falso profeta era um negócio terrível. Mas hoje não, todos nós temos o Espírito de Deus, amém? Diferente. Mas tem gente que quer ir na igreja para receber palavra ainda. Vai lá, pastor, põe a mão na cabeça, né? Dá uma palavra. Não para. O Senhor pode usar pessoas para confirmar a palavra dele? Lógico que pode. Deus quer conversar com você, pessoalmente. Fala para a pessoa do seu lado aí, Deus, o Pai quer conversar com você. Face a face, nada de intermediário. Já contei aqui que um dia eu estava numa reunião, um monte de pastor, homem de Deus, cara dando palavra, tudo, aí chama o outro, dá uma palavra, eu estou lá, está anotando as minhas coisas. Eu falei para Deus, Senhor, puxa vida, bem que um daqueles caras podia me chamar para dar uma palavra, né? Ninguém nunca me chamou para dar palavra, eu sou cristão há mais de 20 anos, ninguém nunca me chamou para dar uma palavra, e tudo. Aí eu ouvi com meus ouvidos espirituais, você não está ouvindo a minha voz? Eu falei, estou. Você não notou um monte de coisa que eu falei com você aqui no meio do louvor? Você pegou seu caderninho e anotou? Eu falei, anotei. Você quer que eu pare de falar e só use outros para falar com você? Eu falei, não, Jesus, não, Senhor, para tranquilo. Você quer que eu diminua o padrão? Você quer rebaixar? Você só quer que eu fale com você se alguém te chamar? Eu falei, não, Senhor. Você ouve a minha voz direto. Eu não preciso mandar alguém falar com você. Sabe o que eu descobri, irmãos? Que muitas vezes, quando Deus tem que mandar alguém falar com a gente, é porque nós não estamos ouvindo Ele. Então Ele manda até uma mula falar, certo ou não? Que nem falou com Balaão, até uma mula fala. Então, Deus quer falar com a gente diretamente. Qual que é a herança de um filho? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A herança de Deus inclui todas as bênçãos espirituais. Durante muito tempo eu pensei, Deus, só bênção espiritual. Eu estava precisando mesmo de um dinheiro, entendeu? Eu estava precisando mais de um negócio. E aí, mas era criança, eu era bobão. Gente, a bênção espiritual determina a bênção material, amém? Porque são as bênçãos espirituais que criam aquilo que não existe. Se você está abençoado nas regiões celestiais, você vai prosperar aqui. Funciona assim. Ele falou, a bênção espiritual, filho, é muito maior. Você tem a bênção espiritual de uma mente próspera. Você tem a sabedoria, você recebe inteligência, você recebe... E aqui você prospera nesse mundo, você faz escolhas boas. Bênção espiritual muito superior. E são muitas bênçãos espirituais. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho da salvação,
Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O texto de Efésios começa dizendo, olha, você tem as bênçãos espirituais, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. A nossa maior herança, gente, é esta. Nós temos o Espírito de Deus, amém? E junto com Ele vem todas as heranças espirituais, todas as bênçãos espirituais. Nós já temos todas, qual é o problema? A gente não usa. A nossa grande herança é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela a palavra de Deus. Você tem a palavra, mas quando você tem o Espírito Santo, a palavra está tudo lá, mas sem o Espírito Santo você não sabe como aplicar. O Espírito Santo te mostra a palavra. O Espírito Santo dá poder e autoridade para usar as nossas armas espirituais. A vitória está lá, mas o Espírito Santo que nos instrui, ele nos dá direção. O Espírito Santo dá direção, conforto, confiança, fé, segurança, alegria, paz, refrigério. Você percebe? É o Espírito de Deus que guia, que dá, fala, fique em paz, eu estou com você, não tema. É o Espírito Santo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, amém? Pessoas desequilibradas, desesperadas. O Espírito de Deus traz equilíbrio. Pode estar a tormenta, eu sei que Ele está comigo. Poder, amor, é o poder que não destrói, mas que constrói. É o poder que mantém os relacionamentos. E equilíbrio. Esse é o Espírito Santo, é a nossa grande herança. E junto com Ele vem tudo. Então, por que existem filhos que não usam herança? Você imagina um filho do rei. O cara é um príncipe herdeiro. É o filho herdeiro. Ele tem um lugar no palácio, mas ele não sabe a senha para entrar no palácio. Ele chega na porta, eu quero entrar, qual é a senha? Não sabe. Não sabe nem a senha para digitar ali no portão do palácio, não sabe. Não cadastrou a biometria. Se tivesse cadastrado a biometria, só chegava aí, é verdade não? Não dá. Não tem acesso à sala do trono. Ele fica na rua, sentado lá, os caras falam, não é o filho herdeiro? Coitado dele, olha lá, pedindo com esmola. Quanto filho de Deus pedindo esmola, não é verdade não? Vivendo aquela vida 30%. Ele não sabe como abrir os baús dos tesouros. Ele não sabe, o tesouro todo lá, mas ele não sabe abrir. Ele não sabe como dar ordens ao exército. Nossa, há um exército. Os anjos de Deus são espíritos ministradores, enviados da parte de Deus aos que andarem a salvação. Não sabe como derrotar o inimigo. Não sabe como dizer, fora. Não sabe como invocar, Senhor, invoca os teus anjos. Não sabe. Não sabe. Tem a herança, mas não sabe usar. Então fica vivendo aquela vida arrastada, né? Vai na igreja, dá uma carregadinha, depois passa aquela semana mirradinha, aí vai na igreja, dá uma carregadinha, a igreja não, vai no prédio, né? Ou então fica ouvindo 500 mensagens na internet. Mas não faz uma coisa simples. Vai no quarto, fecha a porta e diz, Pai, estou aqui. Amém? O mais fácil, o mais simples. Por que tem esses filhos? Não é? Como é que a gente entra no palácio? Como é que a gente abre a porta? Como é que a gente abre os baús das riquezas? Como é que nós usamos a autoridade? É bem simples. Você tem o Espírito Santo, amém? Tem a herança toda. Então, como é que entra no palácio? A gente entra na presença de Deus pela oração e pela adoração. Pode subir aqui, Vinícius. Subir aqui. Eu ia tocar, mas eu vou deixar para você, que você tem mais experiência. Você vai pela adoração, pela oração. Eu lembro uma vez que eu li esse texto de Hebreus. Eu era bem novo na comunidade. O dia que eu ouvi a pregação desse texto, eu falei, Jesus amado. Eu não sabia. Eu estava sempre aquele negócio, entrar na presença,
Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança lá no Santo dos Santos. Não é por meu mérito. Eu não preciso ter feito tudo certo. Eu não preciso ter feito tudo bonito. Ele fez tudo, amém? Você percebe? Não. Eu posso entrar por causa que Ele abriu o caminho, está aberto. Lembro muitas vezes que uma vez que eu cometi uns pecados que não devia, fiquei 2 semanas me condenando. Um dia de noite não conseguia dormir, me ajoelhei na sala. Quando eu fui falar, pai, me perdoa, ele ouviu, você demorou tanto. Por quê, filho? Já te perdoei há 2000 anos atrás. Quem disse que você não pode entrar na minha presença? Você já foi perdoado. Eu falei, puxa, eu só precisava receber. E eu fiquei ali. Aí não deu para orar, eu só fiquei adorando a Deus. Eu fiquei citando a palavra de Deus, eu fiquei dizendo, posso entrar no santo lugar, contemplar teu rosto a brilhar, pelo sangue, pelo véu assim rasgado na cruz, onde Ele morreu por mim. A sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho para a cortina que leva ao lugar santíssimo. Qual que é a figura aqui? É a figura do templo. Lembra do templo? O templo dos judeus? O Santo dos Santos, onde ficava a arca, a presença de Deus era separado por um véu. Quando Jesus morre, você sabe o que aconteceu com o véu, né? Foi rasgado de onde? Do alto a baixo, porque foi Deus que rasgou o véu. Não foi do baixo a alto. O véu foi rasgado no santuário. Quando Jesus diz, está consumado, dá aquele terremoto, Deus rasga o véu, do alto a baixo, dizendo, acabou a separação. Acabou a separação, acabou. Nenhum filho meu vai ficar longe de mim. E a gente está esperando o que para entrar? Jesus abre um novo vivo caminho. Temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. Jesus está lá. Ele diz, venha, está aberto o caminho. Eu paguei o preço. Você não tem que pagar. Não tem mais sacrifício. O sacrifício foi feito. Entremos com o coração sincero, plena confiança. A nossa consciência culpada foi purificada. Sabe que a gente não entra na presença de Deus assim na oração? Porque a gente se sente condenado e culpado. O Senhor está dizendo, já perdoei seus pecados, já purifiquei a sua consciência, você pode entrar, amém? Amém, irmãos? Quantas vezes está deixando de entrar lá na presença porque está se sentindo culpado? Eu estava lá se sentindo culpado e falou, a culpa foi levada, você já foi perdoado. Desfruta do perdão. Você não está arrependido? Está arrependido, está perdoado. Está arrependido? Está perdoado. A nossa consciência foi purificada, nosso corpo lavado com água pura. Isso aqui eram as qualificações para entrar lá no tabernáculo, no Santo dos Santos. O sacerdote tinha que estar purificado, ele tinha que estar aspergido com sangue. Você já está espiritualmente assim, amém? Já está, o lugar é seu. Portanto, apeguemos-nos firmemente sem vacilar a esperança. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então você é filho, você pode entrar. Lá em casa os filhos entram, eles não pedem licença. Um dia eu estava no quarto trocando tudo mais, minha filha já tinha chegado em casa, tinha aberto a porta da chave, falou, legal, tudo aqui. Os filhos, é a casa do pai, amém? Os filhos entram. Você entra a hora que você quiser, é a casa do pai. Você abre a geladeira. Quando a gente vai ver, não tem mais nada. Os filhos passaram aqui, acabou tudo, amém? E sabe o que o pai faz? Compra mais e enche a geladeira, porque assim é o pai, amém, irmãos? Esse é o seu pai. Então, como é que abre os baús e tesouros? Fé. Os tesouros estão lá. É preciso apenas ter o quê? Fé. Pai, como é que abre? Você precisa crer, filho. O que é seu? Abre. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé nos dá a convicção de coisas que nós não vemos. Se você visse, não precisava de fé, né? Precisava de fé? Não. Você está vendo um cheque, é seu. Está com o seu nome, beleza. A fé, eu tenho certeza que eu vou abrir e vai estar lá. Porque meu pai, a palavra dele falou que é, assim será, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Às vezes esses textos falam, nossa, mas Deus, difícil de agradado. Não, é que Deus quer recompensar você. Fala, Deus quer me recompensar.
Meu Pai quer me recompensar. Então, quem deseja se aproximar dele deve crer que ele existe, que recompensa os que o buscam. Porque o Pai está esperando: filho, vem comigo, vem com fé, porque eu respondo às orações, eu sempre dou uma resposta. E a resposta de Deus para as promessas dele é sim. Todas as promessas que existem em Cristo Jesus têm o sim. Então a fé chega lá, você fala: Pai, eu sei. Deus fala: fico tão feliz que você acredita em mim, que você veio e abriu, porque é seu mesmo. Você, como pai, não fica feliz quando o seu filho acredita em você? Já pensou se eu tivesse que ficar provando para minha filha, para o meu filho, que o que eu estou falando é verdade? Não. Quando eu falo, eles falam: tá bom, pai. Eu fico tão feliz. Meus filhos acreditam em mim. Eu falei, eles acreditam. Amém? É tão ruim quando seu pai fala, seu filho não acredita em você, né? Então, usamos fé. E como é que nós damos autoridade? Ordens. Como é que usamos a autoridade? Ah, Jesus, você está cheio do Espírito Santo? Porque olha, você recebeu o Espírito Santo. Você está ouvindo o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é tão mais poderoso. Ele é uma fonte. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vai fluir. Então você tem que, agora, você pode botar pedra nessa fonte, você pode travar, você pode deixar. Lucas, Jesus, nosso modelo de novo, olha lá, gente, Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, lá do batismo, e foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo, e venceu, amém? Venceu pela palavra de Deus. Depois diz que Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para Galileia. Depois diz que Jesus então vai para Nazaré, cidade da sua infância. Vai na sinagoga no sábado, como de costume, levanta para ler a escritura, entrega o livro do profeta Isaías para ele. Ele vai folheando o livro, quer dizer, vai desenrolando, né, o livro, que era um rolo, e acha o lugar que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Imagina, é arrepiante, gente. Ele vai dizer: hoje começou, hoje acabou a tristeza, o choro. Hoje começa a graça de Deus neste mundo. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão livres, os cegos vão enxergar, os oprimidos serão libertos, e é chegado o tempo do favor, da graça de Deus. Amém. Ele lê o texto de Isaías 61 e ele fecha o livro e diz: hoje esta escritura se cumpriu diante dos seus olhos. Hoje, gente, é um negócio tremendo. O que ele está dizendo? Aquilo que estava lá escrito se cumpriu. Jesus revela uma profecia e diz: se cumpriu agora. Que quiseram matar ele. Não, você é Jesus, filho do Zé Carpinteiro. Mas ele é Jesus, o Filho de Deus. Amém. Esse Espírito que está nele é o mesmo Espírito que está em você, porque é o Espírito dele, amém? O Espírito de seu Filho, que é esse aí, ó, o Espírito que vem libertar os cativos, que tem autoridade. Então, a autoridade vem porque você tem o Espírito Santo. Você pode exercer na sua casa, você pode repreender opressões, demônios, enfermidades. Você pode orar pelas pessoas. Você pode dizer: não será assim na minha casa, no meu trabalho, na minha vida. A palavra de Deus diz outra coisa, amém? A realidade é que a coisa está difícil, mas a verdade de Deus é maior que a nossa realidade, amém? Está lá Lázaro morto, essa é a realidade, 4 dias, o que ele fala? A verdade é que eu sou a ressurreição e a vida. E aí aquela realidade muda, porque ele, a verdade, é maior que qualquer realidade. Qualquer que seja a realidade da sua vida, Jesus é maior, porque ele é a verdade, amém? E a sua vida pode estar de acordo com a verdade. É tão tremendo isso, gente. Agora isso aí, essa convicção vem quando a gente sabe que é filho. Você é filho. Você tem o Espírito de Deus. Não hajam de forma impensada. Entendo a vontade do Senhor, diz Efésios 5:18. Não se embriague com vinho. Não vai para as coisas dessa vida. Não vai afundar suas mágoas, vai. Você vai ficar descontrolado. Em vez disso, deixa-se encher pelo Espírito. Deixa o Espírito Santo encher você. Como é que faz? Cante.
Dê graças a Deus. Fale com outras pessoas, entre si. Por isso que é bom estar na célula, por isso que é bom ter amigos. Por isso é bom você falar um para o outro. É bom você ser encorajado. Porque a vida, irmãos, nem sempre é fácil, tá? Não é justa. Mas a vida mesmo, ela é eterna. Ele é a nossa vida, amém? É Ele que é. Por tudo, dê graças a Deus o Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Dê graças a Deus. Antes de dizer qualquer coisa, dê graças a Deus. Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Eu dou graça, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que essa situação não vai continuar. Eu sei que as coisas vão mudar. Porque eu sei que eu tenho o Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que eu tenho direito a estas promessas. A Tua palavra diz que há uma resposta. Eu tenho esperança, amém, irmãos? Então eu quero dizer para você que você é um filho e herdeiro de Deus. Então, fica de pé, filho herdeiro de Deus. Filha herdeira, fica de pé no seu lugar. Você devia estar mais feliz, porque se você é filho herdeiro, já pensou? Pergunta lá para o filho herdeiro do trono da Inglaterra lá. Se ele está muito preocupado, se vai faltar leitinho no dia seguinte. Está preocupado não? Se Deus está cuidando dos passarinhos aí, como é que não vai cuidar de você? Amém? Homens de pouca fé. Ele está dizendo, o problema é que se a gente não tem fé, a gente reclama muito, acha que não pode. Quem disse que você não pode? Quem disse que não pode? Deixa projetado o último slide, por favor. Você é um filho herdeiro de Deus. Você tem o Espírito Santo. Diga, eu tenho o Espírito Santo. Só os que estão convictos falam, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho. Você está entendendo? Não tem como ter. O Espírito Santo não é assim, entra, sai. Agora tem Espírito, não tem Espírito, tem Espírito, não tem Espírito. Não, isso é lá no centro de Macumba, que entra e sai Espírito. O Espírito de Deus entra e permanece para sempre, amém? Nasceu, tem o Espírito. Então você tem que dizer, eu tenho o Espírito. Pode não estar jorrando ainda, mas vai jorrar a fonte, amém? Você tem todas as bênçãos espirituais. Por quê? Porque você tem o Espírito. Diga, eu tenho todas as bênçãos espirituais. Você tem o sim de todas as promessas. Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele falou, todas as promessas têm nele o sim e o amém. Diga, eu tenho o sim para todas as promessas de Deus. Amém? Por isso você pode exercer fé, a chave para abrir o baú. Diga, eu tenho autoridade para destruir as obras do diabo. Porque Jesus falou, eu dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todas as obras do inimigo. E você tem poder para fazer o quê? Para curar, para libertar, para abençoar, edificar. Porque Ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para isto. E depois em Marcos Ele falou, vão, expulse os demônios. Não é? Curem os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. Então diga, eu tenho poder, no nome de Jesus, para curar, libertar, abençoar, edificar, consolar, encorajar, amém? Amém. Então não precisamos ficar de mimimi. Você sempre pode encorajar alguém, não faz mal estar passando tribulação, você encoraja mesmo assim. Uma vez fui no hospital tentar encorajar alguém, saí encorajado. A pessoa estava tão cheia de fé. Eu falei, nossa, que bom que foi. Porque é um filho de Deus, amém. Depois que você crê, sabe que tem o Espírito Santo, sua jornada é só para frente, caminhando. Cada vez, porque a vida do justo é como a luz da aurora, a luz do raiar do dia, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, amém. Aprendi isso também, que eu não ia conseguir tudo de uma vez. Mas como o meu Espírito Santo estava aqui, ia ser cada vez mais progressivo. Agora, se você não tem convicção que você tem o Espírito de Deus, você não tem convicção de que nasceu de novo. Como é que nasce? Pela fé. Você fala assim, reconheço hoje que eu nunca acreditei que sou filho de Deus. Reconheço que eu vivia simplesmente
tentando imitar um filho de Deus. Mas eu quero a partir de hoje o registro do meu nome no livro de adoção. Sabe como é que chama o livro de adoção de Deus? Não, chama livro da vida, amém? Ele abre lá e ele escreve: ah lá o César Rosanelli hoje, no dia 12 de junho de 1986, filho de Deus, pai. Aí acabou, amém? Acabou, é filho de Deus. Na hora que registrou, já vai para o sistema dos bancos de dados celestiais e começa a registrar. Ele tem todas as bênçãos espirituais, ele tem toda a autoridade no nome de Jesus. Ele é herdeiro, pode requisitar qualquer promessa a qualquer tempo, amém? Porque ele é filho de Deus. Mas se você hoje não tem essa convicção, basta você falar: pai, eu quero. Porque Deus está adotando filhos, amém? Está aberta a adoção. Se você não crê, hoje você pode. Levante sua mão no seu lugar e fala assim: pai, hoje eu quero crer de uma vez para sempre. Eu vou anotar na minha agenda hoje. Eu vou anotar que hoje eu nasci. Eu sou filho. Fui reconhecido aí nas escrituras celestiais, no cartório celestial como filho. Pai amado, essas pessoas que estão com a sua mão levantada, agora o nome delas está escrito no livro da vida, pai. Só diga assim, você que está aí com a mão levantada: pai, hoje eu creio que sou teu filho, que eu sou tua filha. Me arrependo de ter vivido uma vida distante. Eu quero viver somente para ti. Eu recebo o teu Espírito Santo na minha vida. Diga isso: recebo o teu Espírito Santo. Eu recebo as promessas. Eu recebo o poder e a autoridade no teu nome. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, amém. Nós confirmamos isto, pai, no nome de Jesus, amém.